Eu vou fazer a leitura, vou fazê-la na minha versão, e eu vou pedir aos irmãos que, por favor, a repitam a minha versão imediatamente após a leitura de cada frase. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que Deus abençoe a sua palavra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. A versão revista e atualizada. Irmãos, sempre me inquietou a expressão resistir ao dia mau. Dia mau? Que dia é esse? Dia que o Bangu perde? Não é, porque o Bangu perdeu ontem de 1-0, então não é o dia mau, não é, irmãos? Dr. Russell Shedd, saudoso pastor Russell Shedd, ele falava muito desse dia mau. Quando lemos atentamente o texto de Efésios 6, vemos que ele está no singular e não no plural. Ele não fala em dias maus, ele fala no dia mau. Então, a gente começa a perceber que ele não está falando de um tempo de 24 horas, mas ele está dando a impressão de um período de tempo o qual o mal vai assolar, e o mal vai nos confrontar, a intempérie, os momentos de trevas nos devastar, até mesmo nos arrasar. Nós vivemos recentemente dias assim, com o advento da Covid-19. Ela nos forçou, todos, escolas, igrejas, e a grande maioria das indústrias e comércio ao fechamento, com muitas mortes sendo anunciadas. Vieram também medo, insegurança, e as brigas políticas evidenciavam um ambiente de tensão. Se já estava mal a situação, a briga política só complicou. Nós somos uma geração relativamente acostumada à estabilidade e segurança. Eu digo relativamente porque nós vivemos num país sem guerra, aspas. Embora marcada pela violência, assassinatos, acidentes de carros que vitimam tantas pessoas anualmente. E o dia mau é um dia de perplexidade, de medo, de trevas, de angústias. E como cristãos, nós precisamos entender a sua realidade e lidar com as armas que Cristo nos dá, as armas de Cristo em tempos de sobressaltos, em tempos de calamidades, em tempos de sofrimento. Eclesiastes, Salomão fala dia da adversidade, isso está em Eclesiastes 7, versículo 14. Mas muitos personagens bíblicos atravessaram duros tempos, com muita dor e muito sofrimento. E então, será que nós estamos preparados para enfrentar o dia mau? E aí eu começo a pensar nisso e encontro 6 palavras com D e S que ajudam a gente a entender o que é o dia mau. O dia mau pode nos sobrevir em uma das seguintes circunstâncias, e eu começo com a primeira palavra: decepção. Eu falei D e S, essa não tem, né? Essa só tem D, né? Estou começando mal, hein, irmãos? Estou começando mal. E olha que eu matutei e falei, vou falar D e S e vai ficar bom. Né, irmão? Esqueçam, tá? Esqueçam.
Decepção. O que é o dia mau? É um dia de forte, um dia avassalador que nos sobrevém. São situações em que experimentamos, às vezes, traição, desencanto com coisas, desencanto com pessoas. Surge o inesperado, ou como diz o autor, o inesperado faz-nos uma visita. Isso muda tudo, muda nosso planejamento, muda os nossos sonhos, muda a nossa rotina. E uma verdadeira avalanche de acusações, conflitos, perdas surgem. E eu me lembro do Salmo 55. O Salmo 55 é Davi refletindo muito acerca da dor que ele está sentindo por ter sido traído por um amigo e confidente. E a gente não sabe se ele está se referindo ao seu próprio filho Absalão ou ao seu conselheiro Aitofel. Isso aí que eu estou falando de bocado e estou falando errado. Muitas vezes, para nós, é o abandono do cônjuge. Muitas vezes para nós, é uma notícia ruim que nos chega sobre um comportamento ruim do nosso filho, É o desencanto com alguém que a gente ama. Chega o dia mau com a decepção entrando ferozmente pela porta da nossa casa. Segunda palavra que também não tem S, desânimo. Surge então a prostração. De forma inexplicável nós perdemos a força, perdemos a alegria e o entusiasmo. E a palavra ânimo tem na sua raiz a ideia de alma. E nós perdemos o ânimo. Então a nossa alma fica abatida. Surge depressão, tristeza, vontade de se entregar. E certa senhora me disse sobre a sua crise de depressão. Ela dizia assim: existem dias que eu acordo e sinto como se a depressão estivesse ao meu lado me dizendo para não lutar mais, para eu morrer. É o desânimo, é a depressão que faz os nossos dias se transformarem em invernos prolongados e sombrios e o céu parecer de chumbo. Mas deixa eu entrar com uma terceira palavra que não tem S também: desencorajamento. É só para ver se vocês estão prestando atenção. E eu faço uma pequena distinção entre desânimo e desencorajamento. Porque acredito que no desencorajamento, a pessoa tentou até avançar, a pessoa tentou vencer, mas por alguma razão não conseguiu ou foi impedida. E ela então passa a dizer: eu não vou fazer mais nada, chega, eu desisto. Tudo que tento fazer, as pessoas dizem não. São pessoas que dessa forma não querem mais investir em si mesmas ou em seus projetos. Morreram por ausência de esperança. Dia mau, dia difícil, dia de adversidade, como diz Eclesiastes. Aí chega mais uma palavra: dúvida. Nesse dia começam a surgir pensamentos e sentimentos que nos confundem. Aquilo que sempre foi o alicerce da nossa vida e fazia parte das nossas crenças, das nossas convicções, se torna relativizado. O dia mau se torna então uma realidade porque faltam convicções. As nossas previsões foram para o beleléu.
O dia mau entra no coração na forma de questionamentos, nós nos tornamos pessimistas, nós nos tornamos tremendamente inseguros, aquilo que nós tínhamos certeza agora é um poço de intranquilidade. Mas deixa eu terminar. O dia mau pode ser descrito também como dúvida, descrença. Nesse caso, surge a apostasia. Passou do estágio da dúvida e o desespero torna-se substituto da esperança. A incredulidade suprime a fé. E o dia mau chega através da incapacidade de crer em algo, que algo diferente possa nos acontecer, que aquela promessa bíblica possa se cumprir, que aquilo que nós estávamos esperando nos aconteça. E há uma antiga música dos Vencedores por Cristo, eu estou ficando nostálgico, irmãos, eu só falo coisas de 20 anos, 30 anos para trás. Qualquer dia os irmãos vão me aposentar, porque esse sujeito só fala coisa atrasada, né? Então qualquer dia os irmãos falam, chega pastor. Mas os Vencedores por Cristo, eles tinham uma música chamada Tomé da Fé, e há uma frase, duas frases nessa música que diz assim: o que fazer se o coração não consegue mais crer o que sabe ser verdade? O que fazer se a razão não consegue entender o porquê da tempestade? Assim chega o dia mau. Você pode já ter enfrentado o dia mau. Um período de tempo em que coisas muito ruins aconteceram com você. Mas se você não enfrentou ainda o dia mau, se prepare, porque você vai enfrentá-lo. Eu me lembro que na Bíblia nós temos o episódio do rei da Assíria batendo as portas de Jerusalém e afrontando o rei Ezequias. E aí o rei Ezequias envia uma mensagem a Isaías e o rei da Assíria, Senaqueribe, está dizendo: renda-se, nós vamos invadir Jerusalém, vamos tomar a cidade, vamos tomar tudo, porque já tomamos todas as cidades de Judá, só falta essa, e os reis que tentaram resistir só são lembrados no dia de finados, então renda-se. E aí o rei Ezequias enviou mensageiros a Isaías, o profeta, e a resposta... E o que eles disseram? Eles trazem a orientação daquilo que eles deviam falar para Isaías. E eles chegam para o profeta Isaías e dizem assim: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina, de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Dia mau na vida de Judá, na vida de Ezequias. Nesse dia mau se torna evidente a nossa fragilidade, fica clara a nossa impotência, a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade destituída de força. Não se pode ter o controle da história, nem da própria vida. Mas você que se sente organizado, você se desestruturará no dia mau. Mas esse texto bíblico, ele nos diz exatamente assim: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então esse texto bíblico sinaliza alguns aspectos que devem ser considerados por nós crentes, quando estivermos enfrentando ou nos preparando para enfrentar o dia mau. Primeira coisa que ele nos sinaliza. Primeira coisa, o dia mau é uma realidade e não é uma hipótese. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau. O texto não diz que eventualmente tal dia acontecerá, mas ele tem por certo que o dia mau virá. Então, se você ainda não se preparou ou não passou pelo dia mau, se prepare, ele vai vir. Mas não fala da probabilidade, mas da realidade. Um dia o dia mau vai bater às suas portas. E assim lemos nas Escrituras, no Salmo 116, o salmista dizendo, olha como ele fala de um dia mau: laço de mortes me cercaram, angústia de inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. São figuras fortes do salmista, laços de morte, angústias do inferno, são metáforas desesperadoras. O corpo, a mente, as emoções são envolvidas num turbilhão de realidades desanimadoras e vemos o fim se aproximar, dia mau. Então a primeira coisa, não pense que eu estou contando o conto da carochinha para você. Eu estou falando aquilo que a Bíblia diz, que nós enfrentaremos e enfrentamos um período de tempo mau. Segunda coisa, o dia mau não é um tempo de tomar decisões, mas de tomar posição. Olha o que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nessas horas nós temos a propensão de querer fazer mudanças arriscadas, e desesperadamente tentamos nos livrar de amarras, de ameaças, mas já é tarde demais. Não é sábio tomar grandes decisões em momentos de muita dor. O prejuízo pode ser enorme. Eu sempre falo, irmãos, nós que somos de Teresópolis conhecemos Russo. Deixa eu explicar para aquela turma dali. Russo é o nome que nós damos para nevoeiro. E nós em Teresópolis, muitas vezes, quando o nosso templo era pequenininho, nós pegávamos de frente o Russo chegando, às vezes no culto. Começamos o dia de sol maravilhoso, e daqui a pouco vinha o Russo, nevoeiro, entrando o nosso salão de cultos adentro, irmãos. Era assim. E se você é motorista, você sabe que quando pegamos nevoeiro, nós ficamos impacientes, porque nós não estamos vendo muitas vezes nada, e dá uma vontade de ultrapassar aquela morrinha que está na nossa frente. Não dá vontade? Você não está vendo nada, e se você toma a decisão de ultrapassar, às vezes você está tomando a pior decisão da sua vida. Eu estava de Lisboa, indo para Tremês, e perto de Fátima, e eu me lembro que de repente peguei um nevoeiro, foram 15 minutos de um nevoeiro muito denso que eu não via, 1 metro, 1 palmo na minha frente, e eu ficava pensando assim: será que o carro está a 40 como eu estou? Será que o de trás está a 40 ou 60? Irmãos, e aí era ficar aquilo, 15 minutos que me pareceram uma eternidade, até que desanuviou e eu fui em frente. Então, decisões, quando surgem algumas coisas, elas, às vezes nós queremos tomar decisões trágicas, drásticas, e às vezes isso só piora. O texto fala, olha para a sua Bíblia aí, resistência, para que possamos resistir. O texto não fala de fuga, irmãos. Isso me faz lembrar de outro texto que afirma: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não podemos correr no dia mau, mas nós podemos e temos que enfrentá-lo. Nós não podemos escapar do dia mau, mas temos que confrontá-lo.
Tempo de treva precisa ser tempo de posicionamento. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis, diz o texto. Outra tradução diz assim: depois de ter desfeito tudo, permanecer inabalável. King James, usando bem cada oportunidade, permanecer inabalável. Fique firme, é um dia mau, é um período de tempo ruim, fique firme, não corra, não saia em disparada, em frente. Nos dias da pandemia, muita gente perdeu muito dinheiro, mas outros ganharam também muito dinheiro, né? Criou-se um certo pânico. Fique firme. Irmãos, é exatamente isso que está nos ensinando aqui. Você vai enfrentar, ou você começa a enfrentar dias ruins. Nada de tomar decisões bruscas. Fique firme. Aguente, enfrente. Deus diz que não nos dá provação acima das nossas forças. Juntamente com a provação, se não tivermos resistência, Ele nos dá saída. Fique firme. Terceiro, esse texto nos diz que só é possível vencer o dia mau usando a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Nós não devemos tentar resolver isso quando o dia mau vem. A vitória nós a ganhamos antes. Não se enfrenta a tempestade quando o ciclone nos abate, mas antes de chegar. Em algumas regiões nos Estados Unidos, onde os furacões acontecem com certa regularidade, quando nós temos hoje um sistema meteorológico muito avançado, e hoje nós sabemos o que vai nos acontecer uma semana, 7 dias, 10 dias antes, né? E então fica fácil prever a parte climática, o que nos virá. E quando a tempestade se mostra forte demais, o que as autoridades locais lá falam? Elas falam para retirar, elas começam a retirar as pessoas daquelas áreas mais perigosas. E os donos das casas revestem suas casas com proteções extras antecipadamente. Ninguém faz isso quando os fortes ventos estão soprando, mas a preparação vem com antecipação. É assim que um crente faz, se preparando para o dia mau. A gente deve esperar o dia mau nos preparando para ele. Precisamos das armaduras de Deus antecipadamente. É necessário tomar toda a armadura de Deus. E Ele está falando em algumas coisas. E Ele está falando de verdade. Ele está falando de justiça. Sermos justificados por Deus. Ele está falando do evangelho da paz, ele está falando do escudo da fé, ele está falando de protegermos a nossa mente com o escudo da salvação, para ficarmos armados contra as ciladas do maligno, e ele está falando também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para orarmos também em todo o tempo. Então, se você quer vencer um dia mau, um dia de decepções, um dia de desalentos, um dia de tanta coisa ruim, você tem que estar se armando agora. Todos os recursos são recursos que Deus nos dá para que a gente possa resistir o dia mau, para que a gente se revista para enfrentar as malignidades. Todos esperam muito por milagres, crentes esperam por milagres, mas poucos crentes se posicionam com a armadura de Deus para enfrentar lutas e provações. Então, por causa da ausência de prevenção, não é raro a gente ver muito crente ruindo quando chega o dia mau. E eles estavam simplesmente desarmados. Imagine o corpo humano,
Hoje, muito mais do que nunca, estamos, depois da pandemia, ouvindo sobre vírus, sobre contaminação. Vem uma gripe, nós ficamos alertas. Vem alguma coisa, nós estamos alertas. Mas vocês se lembram que as pessoas que tinham o organismo frágil eram as mais vulneráveis na pandemia? Aqueles que tinham comorbidades eram aqueles que tinham que se resguardar mais, estar mais preparados e precavidos para enfrentar a pandemia. Lembram-se disso? Os enfermos. O vírus se tornou devastador em pessoas doentes e frágeis. Da mesma forma, nós temos aqui Deus falando através do apóstolo Paulo que nós devemos estar preparados para muita maldade, muita malignidade, dias maus batendo a porta da nossa vida. O mal vai se tornar devastador para aqueles que se encontram sem a armadura apropriada que Deus já preparou para o seu povo. E se quiser saber que armadura é essa, eu li rapidamente, leia Efésios 10, 6, de 10 até 17. Mas em quarto e último lugar, os dias podem ser maus, você pode enfrentar o dia mau, mas Deus é bom, Deus é sempre bom. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não apenas será possível resistir com a armadura de Deus, mas essa armadura de Deus nos dará condições de vencer e permanecermos inabaláveis. Quase que se eu sou pentecostal eu digo aleluia. O dia mau não tem a palavra final num crente. O dia mau, por pior que ele seja, não é definitivo. O dia mau, por causa da suficiência e do poder de Deus, é um dia que nós podemos vencer, é um período que nós podemos vencer, porque Deus é bom e Deus está conosco. Aí no Salmo 139, eu vou ler os versículos 7 a 12. O salmista diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não há abismo profundo que Deus não possa visitar. Não há dor aguda que Deus não possa penetrar. Não há enfermidade que o céu não possa curá-la. Ainda que o seu abismo seja colossal, ainda que seja a Fossa das Marianas, o lugar mais profundo, localizada no Pacífico Ocidental, 300 quilômetros a leste das Ilhas Marianas, o lugar mais escuro do planeta, atingindo impressionantes 11.034 metros de profundidade no mar. Ainda ali, Deus estará. Ainda lá, a sua bondade e misericórdia nos alcançarão. E o texto não fala de falsas esperanças, ele fala das possibilidades que Deus nos dá. Irmãos, nós não vamos enfrentar o dia mau com as nossas armaduras, com as nossas armas. Você não vai enfrentar o dia mau e vencer com as suas estratégias. As nossas armas são insuficientes e frágeis. Nós não conseguimos com elas resistir ao dia mau.
Você não vence esses dias de treva com a sua força pessoal, mas com o poder de Deus. E o poder vem quando você se prepara. E mais do que isso, a capacitação vem dele, porque as armas são dele. Vamos enfrentar dores profundas, angustiantes, mas nós sabemos que o nosso pastor ali está. Nós gostamos do Salmo 23. E o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ponto. Ainda que eu ande no dia mau, não temerei mal algum. Por quê? E as armas de Deus também estão conosco. Irmãos, eu não sei quais foram as orações que você fez durante a pandemia. Se você é crente, eu sei que você orou naqueles dias. E eu não sei que tipo de oração você fez. Eu estava conversando, eu fui fazer uma visita com um irmão da igreja. E eu perguntei a ele, naqueles dias da pandemia, por que você orava? Aí ele me disse assim: eu pedia pela misericórdia de Deus sobre o mundo. Eu orava pela economia do povo, para que Deus capacitasse também os pesquisadores a encontrarem uma cura para a doença. Que motivos bons e plausíveis, né? Não é isso? Mas conversando sobre isso com um pastor, ele disse para mim assim: eu comecei a orar para que Deus desse graça à sua igreja para testemunhar nesse tempo de crise. Eu falei: você é mais crente que eu. Falei mesmo, você é mais crente que eu, né? E ele falou assim: eu orava, Renato, para que muitas vidas distantes de Deus pudessem ter um tempo de reflexão e retornar ao Senhor, considerando a fragilidade das suas vidas. E esse tempo do dia mau, ou nos preparando para um dia mau, nos preparando para as adversidades da vida, nos preparando para as dores do mundo, é um tempo bom para refletirmos sobre o significado da cruz e do Evangelho. Porque a cruz foi o lugar mais desolador que já houve na face da terra. Vou repetir isso: a cruz de Cristo foi o lugar mais desolador que houve na face da terra. Aquele era um dia mau. E se os irmãos se lembram, quando eu preguei aqui, cantando na dor, eu disse: e tendo cantado um hino, saíram. E o hino que os hebreus cantavam na Páscoa era entre o Salmo 115 e o Salmo 118. E Jesus pode ter cantado com os discípulos o Salmo 116, que diz: cordéis de morte me cercaram. E ele estava cantando aquilo que viria sobre ele. Era um dia mau. E ele se preparou o tempo todo. Vê lá no Evangelho de João, Jesus se preparando para aquele dia. E aí, foi o dia em que o melhor de todos os filhos que esta humanidade viu, estava sendo crucificado num tribunal de mentira. Ali estava refletido a dor, a humilhação, o abandono de Deus. Mas naquele lugar, naquele momento de absoluto caos e desatino, nunca ficou tão evidente a graça de Deus. Ali na cruz, Jesus derramou seu sangue, satisfez a ira de Deus, esmagou a cabeça da serpente, mas ali ele nos purificava do nosso pecado. E aquele dia de trevas se transformou num dia de redenção. Quais são os dias que você mais se lembra? Possivelmente o dia em que você enfrentou a morte e o dia que Deus lhe deu uma saída. Aqueles dias em que você não tinha solução e Deus lhe deu solução. Porque foi o dia do problema, mas foi o dia da graça. Foi o dia da dor, mas foi o dia da bênção.
Quando nos preparamos para o dia mau, nos preparamos para o dia da graça também. E o Evangelho chama tudo isso de graça. E há um grande mistério contido na ideia de graça. Estava lendo um livro do Scott Peck, que é um psicanalista norte-americano crente. E o capítulo era A Estrada Menos Percorrida. A Estrada Menos Percorrida. Ele estava falando sobre a graça. E estava falando do efeito da graça no ser humano. E aí, mas ele estava contando uma história. E ele conta a história de como a graça de Deus fluiu na vida de um homem de uma maneira maravilhosa. E ele termina aquele capítulo contando a história de um homem de negócios de 35 anos de idade. Veio para uma consulta por causa de uma neurose que poderia ser descrita como uma neurose média, diz ele. Eu não sei o que é isso. Ele nasceu ilegitimamente e durante toda a sua infância foi criado apenas pela sua mãe. Ele não conhecia o pai. Quando estava com apenas 5 anos de idade, o Estado, entendendo que aquela mãe não era competente para criá-lo, tirou-o de sua mãe sem aviso ou explicação e colocou-o numa sucessão de 3 famílias adotivas, famílias substitutas, onde ele foi tratado numa rotina de relacionamentos com total ausência de afeição. Quando ele tinha 15 anos, ele ficou parcialmente paralisado como resultado da ruptura de um aneurisma congênito hemorrágico. E aos 16 ele deixou a última família e resolveu viver sozinho. Qual seria o futuro desse cara? De forma previsível, diz o psiquiatra, com a idade de 17 anos foi para a cadeia por causa de um roubo que praticou. Na cadeia ele não recebeu qualquer tratamento psiquiátrico. E ao ser solto após 6 meses de prisão, as autoridades lhe deram uma oportunidade de trabalho num almoxarifado de uma rede de lojas. Nenhum psiquiatra, nenhum agente social poderia prever o que podia acontecer com aquele jovem. E sequer imaginar que alguma coisa saudável acontecesse com ele. Mas 3 anos depois, ele se tornaria o mais jovem líder supervisor na história daquela companhia. 5 anos depois, casou-se com outro executivo, deixou a companhia e começou a gerir o seu próprio negócio, tornando-se um homem relativamente rico. E quando ele agora começa o seu tratamento, ele tinha se tornado um amável e um afetivo pai, um intelectual autodidata, um líder comunitário e um respeitado artista. Quando, por quê, onde, como tudo isso pôde se tornar uma realidade? E ele disse: nós nunca poderíamos imaginar nada disso. Nós podemos traçar com exatidão, numa estrutura lógica, o fundamento numa relação causa e efeito que determinou sua neurose média. Mas somos incapazes, dentro da lógica, de entender como uma pessoa criada assim alcançou o sucesso. Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. E eu cito esse caso porque muitas vezes nós passamos por momentos traumáticos, traumas na infância,
E às vezes temos momentos devastadores na vida. Mas eu quero dizer para vocês que o dia mau é um dia de muita dificuldade, mas a graça de Deus pode nos abençoar e nos fazer vencer num dia mau. Dia mau é uma realidade, mas a graça de Deus excede toda dor e todo sofrimento. Eu vou dizer por que eu estou pregando sobre isso. Porque eu nunca ouvi, 68 anos quase, frequentando igreja, nunca ouvi nenhum pastor pregar sobre o dia mau. Vocês já estão indesculpáveis. Que Deus os abençoe.